Olá, sexto ano, bom dia. Na aula de hoje, quarta-feira, dia 9/12, nós vamos falar sobre circunferências. Então, a circunferência, nós temos a parte que podemos exemplificar como o contorno e a parte de dentro como círculo. Então, circunferência e círculo estão com a mesma relação. Uma depende da outra. Então, a parte que eu tenho o contorno, eu vou ter a minha circunferência. E a parte de dentro, eu vou ter todo o meu círculo. Vamos observar. Observem a circunferência. Essa parte, o contorno, a parte de fora, é chamada de circunferência. Essa linha que nós estamos vendo aí na cor azul. A linha representa a minha circunferência. E toda essa minha parte de dentro, a parte interna, ela é chamada de círculo. Então, eu posso calcular a área dessa minha parte interna, que é o meu círculo, e posso também calcular a área ou o comprimento da minha circunferência, que é essa minha linha, o meu contorno. Então, eu posso calcular o comprimento desse contorno, que é a minha circunferência, e posso calcular a área do meu círculo, que é tudo que está apresentado aqui dentro. Então, eu tenho alguns elementos onde eu posso colocar os nomes. Posso chamar também de características, posso chamar de elementos, características ou partes. Então, não sei se vocês já ouviram falar, nós temos corda. Corda é uma parte ou um elemento da minha circunferência. Está aqui o nome. Corda. Certo? Corda é uma parte da circunferência. Corda. Nós temos também o raio, que é outra parte da circunferência. Corda, raio e diâmetro. Então, observem que a circunferência ela é formada por três partes: corda, raio e diâmetro. Vamos ver aqui. A corda é qualquer pedacinho da minha circunferência. Vejam aí que eu peguei um pedaço qualquer, que não foi nem do meio e nem foi dividindo a circunferência em duas partes iguais. Eu peguei um pedaço qualquer da circunferência de uma extremidade até a outra. Não pode ser a metade e nem pode ser do centro para o final. Qualquer pedaço
da minha circunferência. Então, tudo isso daí vai representar corda, certo? Todo esse desenho está representando corda, é qualquer pedaço da circunferência. Então, vamos ver agora o que é um raio. Aqui eu tenho outra circunferência, onde o raio é a linha que divide, vai do centro, ó. Veja que eu vou pegar do centro mesmo da circunferência até o seu lado oposto, retinho. Pode ser para ir na horizontal e pode ser para a vertical. Pode ser assim, na horizontal, certo? E pode ser na vertical. Tanto para cima, quanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto para baixo. Então, nós temos aí o raio. Ele vai do centro da minha circunferência a qualquer extremidade. Do centro para cima, do centro para a direita, do centro para baixo, do centro para a esquerda. Então, esse pedacinho, que é a metade aqui do meu centro até o ponto, ele é chamado de raio. E vamos ver o que é um diâmetro. Tenho aqui outra circunferência, onde diâmetro é a medida exata que divide ele em duas partes iguais. Olha aqui, certo? Vamos pegar mais para cá, dividindo a circunferência em duas partes iguais. Esse é o diâmetro. Olhe que a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, o diâmetro, ele vai de uma ponta, de uma extremidade, até a outra extremidade, dividindo a circunferência em duas partes iguais. Eu também poderia fazer isso, ou na horizontal, ou na vertical. Então, aqui eu tenho os elementos da minha circunferência. Vamos ver se a gente consegue assistir a um pequeno vídeo explicando mais essa parte sobre circunferência. Então, a circunferência, vocês também vão ouvir falar no valor de π. Eu acredito que vocês já tenham escutado o número π. Número π. O número π, que ele equivale a 3,14, depois desse 14, ele é um número irracional, porque depois do 14 ele tem infinitas casas e números que não se repetem. Então, vamos observar o nosso vídeo. Vamos falar sobre a introdução à circunferência e ao círculo, dando uma ênfase aqui na circunferência nesse primeiro vídeo, beleza? Então é o seguinte, o que vai ser uma circunferência? Eu até separei aqui a legenda para você entender, olha só. A circunferência é só essa parte que está de preto aqui, é o contorno dessa figura, beleza? Então é o seguinte, se você falar que circunferência é toda a região interna aqui, você vai errar. Circunferência é apenas o perímetro dessa figura, é apenas o contorno aqui, beleza? Essa parte interna, a região interna da figura, é o que nós chamamos de círculo, tranquilo? Então, não confunda, a circunferência é o perímetro, e o círculo é a região interna, é a superfície que está delimitada
pela circunferência, tá claro? Então não podemos dar mole com essas definições. E como é que eu construo uma circunferência? Então, o que é uma circunferência? Uma circunferência é o seguinte, eu determino um ponto, que vai ser o centro da circunferência, e aí eu faço aqui, ó, um segmento. Tá? Digamos esse segmento aqui, tá? Que vai unir o centro a um outro determinado ponto aqui. A circunferência vai ser o lugar geométrico que tem essa mesma distância aqui em relação a esse ponto. Ou seja, todos os pontinhos que tiverem essa mesma distância, que eu vou chamar de R, que vai ser o raio. O R aqui, ó. Como nós vimos na figura, essa parte que vem do centro da circunferência até o lado oposto de qualquer uma da extremidade, que pode ser para a direita, para cima, pode ser para baixo ou para a esquerda. Então, todo esse pedaço que vem do centro até a extremidade, ela é chamada de raio. Vou botar aqui o R, ele é o raio da nossa circunferência. Então, para que eu tenha uma figura que todos os pontos sejam equidistantes desse pontinho central aqui que eu determinei, eu vou ter que fazer exatamente esse movimento aqui, ó. E aí eu vou determinar uma circunferência, tá claro? Então, o lugar geométrico de todos os pontos que estão equidistantes em relação a esse centro aqui da circunferência. Então, esse lugar geométrico é chamado de circunferência. Beleza? Então, nós temos o raio. E quando nós temos duas vezes o raio, se eu fizer um outro segmento aqui no centro, a essa outra bordinha aqui, ó, formando, sei lá, um ângulo de 180 graus, aqui, digamos que é 180. Se eu juntei aqui o primeiro raio do centro à extremidade, juntei novamente com a outra parte do raio, então veja que eu tenho a medida inteira, lembrando que eu divido a circunferência em duas partes iguais. A parte de cima igual à parte de baixo. Então, essa parte toda, essa linha toda que foi feita na horizontal, é chamada de diâmetro. O diâmetro é o raio, o Rzinho, ó, duas vezes. Se eu tiver essa linha aqui de 10, essa outra linha aqui também vai medir 10, porque somando os meus dois raios, eu vou ter juntos o meu diâmetro. Graus, né? Aí eu transformo isso numa linha reta, um segmento reto. Então aqui eu vou ter um outro raio, concorda comigo? Então do centro até a borda é um raio. Do centro até a borda aqui, ó, outro raio. Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que duas vezes o raio, ou 2R, eu vou chamar de D, que vai ser o diâmetro da circunferência. Então o diâmetro é o dobro do raio, duas vezes o raio. E aí o que vai ser o número π? Você lembra que para calcular o comprimento de uma circunferência, né, a gente utiliza aquela velha fórmula, que a circunferência é igual a 2π vezes o raio. Essa fórmula, nós vamos trabalhar com ela durante as aulas de circunferência e nós vamos observar que esse C é o comprimento da minha circunferência, ou seja, esse comprimento aqui que eu falei, o contorno de toda essa linha, o meu contorno, ele vai ser representado pela fórmula C de comprimento da circunferência é duas vezes o π vezes o raio. Por quê? É o raio duas vezes. O raio 1, que é a metade, e o raio 2, que é a outra metade. Então, esse π ele vai ser representado pelo número 3,14. Ou simplesmente, né, como eu tenho duas vezes o raio aqui, posso escrever também que a circunferência é o diâmetro vezes o π, né, ou π vezes o diâmetro, tanto faz a ordem aqui. Né? Então, duas vezes o raio é o diâmetro, então posso escrever dessas duas maneiras aqui. Logo, eu chego à conclusão que o π ele é uma constante matemática que é obtida sempre através da razão entre a circunferência e o diâmetro. Pode fazer o teste aí na sua casa. Pegue qualquer coisa circular, qualquer coisa que lembre uma circunferência, sei lá, pode ser uma moeda, e você vai medir o contorno dessa figura, pode ser um prato circular, você mede só o contorno, tá, com barbante. E aí, quando você calcular o diâmetro dessa figura aí, né, o contorno, você vai pegar lá o centro e vai até a borda, e aí calcula duas vezes isso, que vai ser o diâmetro. Quando você calcular essa divisão, a circunferência dividida pelo diâmetro, você vai pegar a circunferência, claro que você mediu, o barbante vai abrir uma régua,
Essa divisão sempre vai dar um valor que você vai ver aí, ó, aproximado do número 3,14, 15, 9, blá, 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 que é o número. Então, o número π, que é representado por 3,14, como eu já falei, é um número irracional que após a vírgula eu vou ter vários valores. Então, nós vamos, como ele explicou aí, para encontrar esse valor de π, é o comprimento da minha circunferência, a linha toda, dividido pelo diâmetro. Ou seja, eu pego a figura e vou medir ali, ó, qual é a parte que divide ela em duas partes iguais. Então, vocês podem exemplificar isso em qualquer exemplo, observando qualquer objeto em forma de circunferência que vocês possuem em casa. Então, nós vamos fazer isso em casa, como atividade de casa, mas vamos ver melhor isso no final da nossa aula. Número π é isso aí. Então, o π ele é aproximadamente 3,14, normalmente lá no Enem, ou eles vão usar o 3,14, ou eles vão usar o número aproximado igual a 3. Então, o mais famoso é o 3,14, é o que normalmente se utiliza. Então, isso é o π, está definido o π como a relação entre a circunferência e o diâmetro dessa circunferência. Tá claro, é um valor constante em qualquer circunferência. Você pode pegar várias coisas circulares aí, de tamanhos diferentes, você vai ver que o valor do π vai dar sempre aproximadamente igual a 3,1 ou 3,14. Tá claro? Então é isso aí. E aqui na circunferência nós temos aí alguns elementos que são importantes. Por exemplo, se eu traçar aqui um outro raio aqui assim, ó, digamos que eu tenho um outro raio, essa partezinha aqui, ó, que está compreendida nessa região, essa partezinha aqui, a gente vai denominar de arco. Certo? Então, eu fiz uma determinada... Essa parte que ele desenhou aqui, que ele chamou de arco, nós sabemos que é o ângulo da circunferência. O ângulo da circunferência, como nós já vimos, esse ângulo é menor que 90 graus, então ele pode ser chamado de ângulo agudo. Abertura, e essa abertura aqui, essa parte, esse segmento da circunferência, vai ser um pedaço aqui da circunferência, né? Vai ser então o nosso arco, beleza? Muito fácil de compreender. Se nós tivermos aqui um arco que compreenda metade da circunferência, que vem até aqui assim, né? Ou seja, esse pedaço aqui todo que eu estou fazendo de vermelho, esse arco todo que compreende metade de uma circunferência, eu vou chamar aí de semicircunferência. Isso daqui tudo em vermelho vai ser a minha semicircunferência. Olha aí. É um arco, então, que mede 180 graus. A questão do ângulo, ou, dependendo, é claro, do raio da nossa circunferência, vai ter uma determinada medida ali em radianos, tá claro? E nós temos também um outro elemento que é chamado de corda. O que seria uma corda? Vou pegar dois pontinhos aqui quaisquer sobre a circunferência, dois pontinhos aqui, ó, e vou conectá-los aí com uma linha reta. Então, esse pontinho aqui até esse aqui, ó, esse segmento, que vai ser o segmento chamado de corda da circunferência, olha aí. E eu posso ter também aqui, é claro, tangência de circunferências. Por exemplo, eu posso desenhar uma circunferência. Então, olha o elemento corda aqui aparecendo, qualquer pedaço de linha que eu posso tirar de uma circunferência que não seja nem do centro para a extremidade e nem seja na forma horizontal ou vertical, dividindo a circunferência em duas partes. Então, aqui eu tenho a corda. Aqui, ó, que toque simplesmente em um único ponto dessa aqui, assim, né? E aí eu vou dizer o seguinte, quando uma circunferência toca apenas em um ponto de outra, eu digo que elas são circunferências tangentes, só tem apenas um pontinho aqui, que é o chamado ponto de tangência. Então, duas circunferências, quando acontece isso, elas têm apenas um ponto em comum, elas são circunferências tangentes. Beleza, agora vamos parar de falar aqui da parte teórica e vamos partir para um exercício aí do Enem de 2013. Olha o exercício. Então, vamos observar novamente as nossas circunferências e ver se a gente consegue identificar os elementos. Vocês podem representar aí a circunferência
no caderno de vocês, ou simplesmente observar aí no nosso quadro. Então, nós temos aí a circunferência e a nossa parte de dentro, como já foi falado, nosso círculo. Então, vamos ver aqui. Fiz aqui uma representação. Fiz aqui a outra representação. E aqui eu fiz a terceira representação. Vamos observar aqui quais seriam os elementos. Vamos lá. Aqui eu vou chamar de A, esse pontinho aqui, vou chamar de A. Esse daqui, eu vou chamar de B. Esse daqui, eu vou chamar de I. Certo? Então, esse daqui é o A, tá? Daqui para cá, que é o B. Esse daqui que está descendo é o I. Aqui, eu vou chamar de O. E aqui, eu vou chamar de M. Então, vamos identificar onde eu posso encontrar a minha corda. Qual será o valor que eu posso identificar a minha corda? Onde é que eu posso identificar a minha corda? No segmento AB, no segmento IO, no segmento MNO. Faltou só o segmento aqui, faltou aqui a letra. Outra linha aqui. Qual vai ser a minha corda? Quem vai ser a minha corda? Vai ser o meu segmento AB. Maiúsculo, porque representa um segmento de reta. A até B, certo? A, B representa a minha corda. Se eu quiser agora dizer quem é o meu raio, se eu quiser dizer agora quem é o meu raio. O meu raio vem do segmento O até M
ou M até O, representado por letra maiúscula, MO ou OM, certo? É o raio, onde eu tenho esse raio aqui, e daqui para cá eu também teria outro raio para junto obter o meu diâmetro. Agora eu tenho diâmetro. O meu diâmetro vai ser toda essa linha aqui que está dividindo ela em duas partes iguais. A linha que vai do I, passa pelo O e desce até a outra extremidade. I, O, e vamos dizer que aqui tem a letra N de navio, certo? Então, se aqui tiver a letra N, vai do I até a letra O, que é o raio também, e do O até o N, eu vou ter a representação do meu diâmetro. I maiúsculo N, porque I até que divide ela em duas partes iguais. Então, o que é que vocês vão fazer em casa? Como vai ser a nossa atividade de casa de hoje sobre circunferência? Casa, dia 9/12. A atividade de casa, 9/12. Hoje é a nossa aula da quarta-feira. Questão 1. Desenhe uma circunferência usando o compasso. O compasso é o instrumento utilizado para medir e traçar circunferências. Então, junto com o auxílio da régua, você pode desenhar circunferências. Então, não é para fazer uma circunferência mal feita, nem muito grande, nem muito pequena. Então, desenhe uma circunferência e mostre suas partes na figura. Vocês vão botar bem bonitinho lá. Pode botar de uma cor o pedaço que representa a corda, de outra cor um pedaço que representa o raio e de outra cor o pedaço que representa o diâmetro. Vai ser a questão de número 1. A questão de número 2, vocês vão pegar dois objetos que têm forma de circunferência. Muito cuidado com os objetos, circunferência, certo? Para calcular o valor de π. Então, um exemplo, você tem em casa um prato. Então, você quer calcular ali a circunferência, você quer calcular o valor de π com aquele prato. Então, você vai pegar, para calcular, você vai ver quanto mede, pega um barbante ou uma corda, não pode ser um elástico, né? Não pode ser nada que estique, pode ser uma corda, um barbante. Você veja quanto ela mede, o contorno dividido pelo diâmetro. Aí você pega
uma régua, você pode medir com uma régua o diâmetro, que é aquela linha que vai de uma extremidade até a outra, certo? Então, essas são as duas atividades que vocês vão fazer para casa e para a nota. Então, tenham uma boa quarta-feira e boa aula a todos.